Pessoal, eu sou a Bruna e esse é o Crochê com Nostalgia e esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Finalmente estamos aqui, né? Agora no YouTube também. Pretendo hoje falar um pouco de mim, da minha experiência com o crochê, como eu comecei e o que eu pretendo trazer aqui pro canal também. E vamos lá! Meu nome é Bruna, eu tenho 25 anos, eu faço crochê há mais ou menos 1 ano e meio. A minha história no crochê não tem nada de muito espetacular, né? Eu sempre tive vontade de fazer crochê, a minha avó faz crochê, e eu sempre pedi pra ela me ensinar. Daí ela me ensinou o básico ali, que é a correntinha, aprender a segurar a agulha, enfim. Mas ela não tinha muita paciência pra ensinar, né? E a minha avó é crocheteira de tapetes, né? E de roupas, de tapetes e de roupas. E eu queria fazer amigurumi, né? Eu sempre achei muito legal o amigurumi. Aí foi passando o tempo, né? E eu meio que fui deixando de lado esse gosto, mas sempre gostei de acompanhar vídeos, enfim, assim, de crocheteiras. E achava muito legal, tinha muita vontade de aprender. Até que teve uma vez que eu fui viajar com a família do meu namorado e tava um dia chuvoso, não tinha muito o que fazer, e a minha sogra tava crochetando, que ela também faz crochê. E eu pedi pra ela me ensinar. Daí ela me ensinou ali os pontos básicos, né? Me relembrou como fazer a correntinha, enfim. Aí a partir dali foi indo. Só que eu ainda tinha a meta de aprender o amigurumi. Eu queria aprender a fazer amigurumi. Então eu comecei, além, né, dos ensinamentos da minha sogra, eu comecei a procurar vídeos no YouTube, né? Vídeos de iniciante, como aprender a fazer amigurumi, enfim. E assim foi indo, aos pouquinhos fui estudando, ia lá, fazia, desmanchava, não dava certo. Foi uma questão de estudar mesmo, assim, a arte, né, do crochê para amigurumi, então foi bem bacana, assim, foi uma coisa, foi um aprendizado bem rápido até para mim, eu tive bastante dificuldade na questão de aprender diminuições, mas depois que aprendi foi bem tranquilo. Eu sempre digo que para aprender crochê tu tem que ter muita paciência, porque tu vai, no início, tu vai muito mais desmanchar do que fazer em si a peça, né? Tu vai desmanchar muitas vezes, tu vai errar a contagem de pontos, vai ficar meio torto aqui, meio torto ali, mas não desistam, gente, continue fazendo que vai dar certo. E eu também acho que é muito importante, eu não digo se especializar assim, né? Mas eu digo, tu escolher o teu ramo no crochê, o que que tu gosta, o que que tu tem interesse, o que que te chamou a atenção para te começar a fazer tal coisa, sabe? Por exemplo, eu queria muito aprender a fazer amigurumi porque eu sou muito fã de filmes antigos, principalmente dos filmes dos anos 80, que tinha muitas criaturinhas diferentes, muitos bichinhos, e eu sempre gostei muito, e eu às vezes queria ter aquelas peças, mas eu não achava, e quando eu achava, elas eram muito caras. E infelizmente eu sou CLT, né? E o CLT não ganha às vezes muito pra comprar uma colecionável, às vezes muito caro, né? E enfim, então eu comecei a querer fazer o amigurumi para poder fazer essas peças para mim mesma, sabe? Para mim ter as minhas próprias peças. E é tipo, é muito diferente quando tu faz. É o teu trabalho, sabe? Que tu coloca ali. Tu faz do teu jeitinho. E foi um dos motivos. Então eu sempre digo pra pessoa que tá querendo aprender a fazer crochê, ela vê o que realmente ela quer fazer pra ela ter gosto naquilo, sabe? Porque ela vai desmanchar várias vezes. E daí ela vai fazer, mas ela vai fazer com gosto porque ela quer fazer aquela peça, né? E o crochê é uma arte que, né, é gigantesca. Pode ser roupa, pode ser amigurumi, pode ser qualquer coisa. Como eu disse, né, eu sou muito fã desses filmes e eu queria muito fazer essas peças, né? Eu até vou mostrar uma pra vocês que foi a minha primeira peça grande e depois que eu já tinha uma experiência, né, como crocheteira. Na verdade, eu era bem iniciante ainda, eu meio que dei um passo maior que a minha perna, né? Mas no fim deu certo, ficou perfeito, assim, pra uma peça que foi feita por uma iniciante, assim. E ele era a minha meta, sabe? Quando eu pensei em, tipo assim, tá, eu vou fazer amigurumi, ele foi a primeira peça que veio na minha cabeça. Então, eu vou mostrar ele pra vocês. E é isso, gente. Não tem uma história muito mirabolante, né? Assim, não foi nada muito fantástico. Foi uma coisa mais normal, mais sutil que foi acontecendo. E cada um tem o seu ritmo, gente. Também não adianta vocês se basearem assim que eu aprendi rápido. As pessoas, tipo, têm o seu ritmo, sabe? Elas aprendem mais devagar, O importante é não desistir, como eu falei. Eu tava falando pra vocês,
Essa aqui foi a minha primeira peça como iniciante. É o Falcor, do filme História Sem Fim, A História Sem Fim, do livro também, baseado no livro, que ele é um dragão da sorte, né? Por isso que ele é todo branquinho, assim, e ele é lindo, ele é todo de lantejoula aqui na parte de cima, costurada uma a uma. Essa aqui deu trabalho pra caramba, mas ele foi a minha primeira peça depois que eu tinha pegado bem a arte do amigurumi, né? E eu tenho muito orgulho dessa peça, eu acho ela linda e, claro, ela não é perfeita, ela tem algumas coisinhas, mas eu sempre considero, né, tipo, é a minha primeira peça depois que eu aprendi bem o amigurumi, né? Claro, eu tenho as peças menorzinhas que são tortinhas e tal, porque... Mas lá eu era bem iniciante ainda, eu recém tava aprendendo a fazer diminuição, a fazer aumento, a contar, enfim. E esse aqui foi, tipo, depois que eu sabia mesmo, sabe? Já entendia bem. E, claro, eu sempre aprendo coisa nova, gente, que nem eu falo. Toda vez que eu olho um tutorial novo ou eu vejo uma receita, eu sempre aprendo uma coisa nova. Pra mim, tipo, o crochê sempre vai ter algo pra te ensinar, um ponto diferente, um jeito de fazer uma diminuição que deixa, que faz um ajuste ali na peça pra ele ficar mais puxadinho, mas sabe? Então, tu sempre vai estar aprendendo com o crochê. E essa aqui foi a peça que eu mirei e disse, não, eu quero fazer o Falcor. Bom, gente, vamos falar então agora um pouquinho sobre a proposta, né, aqui do canal. A princípio eu pretendo trazer alguns tutoriais para vocês, tutoriais básicos de iniciante, né, para quem tá iniciando. Eu ainda me considero iniciante, eu não vou dizer para vocês que eu tenho uma ampla experiência, porque às vezes eu tenho ainda que catar lá no Google como que faz esse ponto, sabe? E isso é super normal, né, porque são milhares de pontos que existem no crochê e tem uns que são muito diferentes, então a gente às vezes não consegue decorar todos, né? Então, eu pretendo trazer alguns tutoriais iniciantes, mais avançados, o que eu for aprendendo também eu vou mostrando pra vocês. Tutoriais de personagens diferentes, porque tem muitas pessoas às vezes que querem um colecionável diferente e não acham pra comprar, ou quando acham muito caro, ou tipo, é muito diferente um artesanato também, né? Então, tem pessoas que querem uma coisa muito específica, então eu pretendo trazer isso aqui pra vocês também. E é isso, gente. Se vocês quiserem, também eu posso trazer vlogs, né, meu fazendo as peças no meu dia fazendo crochê, né? Eu sou CLT, né? Então eu não tenho muito tempo, né, de... Espero que vocês tenham paciência, gente, porque eu não vou ter tanto tempo pra gravar e tanto tempo pra planejar às vezes, mas eu pretendo me organizar. Mas a princípio é isso. Eu espero que vocês gostem, né? Que vocês se sintam acolhidos aqui no meu canal. Então vamos criar aventuras, personagens diferentes. Se vocês gostarem desse vídeo, pode deixar o like, que já ajuda bastante. Se inscrevam no canal, que é muito importante. Que assim a gente fica mais motivado também a trazer conteúdo legal pra vocês. Me deixem sugestões também aqui nos comentários do que vocês querem ver, do que vocês... Ah, Bruna, sei lá, eu queria fazer tal personagem. Tá o meu Instagram aqui também, que vocês podem dar uma olhada, já tem umas peças bem diferentes lá, umas peças bem legais. Eu gosto de fazer peças grandes também, então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Então é isso, gente, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!